João capítulo 21, o versículo de número 4 ao 7. Esse texto que nós vamos ler é o momento que Pedro ele vai ser restaurado por Jesus. Amém? Então guarde isso na sua cabeça. João capítulo 21, versículo 4. Todos encontraram? A partir do verso 4 está escrito assim. Eu queria que você prestasse atenção no texto. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher as redes. Diga comigo, não conseguiam recolher as redes. Tal era a quantidade de peixes. Só até aí. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa. Diga, ele vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Diga, lançou-se ao mar. Os discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Amém? Eu queria hoje pensar com vocês sobre um tema: o caminho do recomeço, ou o caminho da restauração. O texto que nós lemos aqui narra justamente o momento que Pedro ele vai tomar algumas decisões, vai tomar algumas atitudes que vão levar ele a viver um tempo de recomeço com Jesus, de restauração, de reconstrução. E por que Pedro precisava ser restaurado? Por que Pedro precisava desse recomeço? Porque todos vocês sabem que antes de Jesus ir para a cruz, diz o texto que Pedro ele negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Naquela noite que Pedro negou Jesus, diz a Bíblia que ele chorou amargamente. Ele se arrependeu de uma forma profunda. E naquela sexta-feira que Pedro nega Jesus, diz o texto que ele some na neblina. A gente só vai ter notícias de Pedro no domingo da ressurreição. Na sexta Pedro nega, chora amargamente, sai da história e só volta a aparecer no domingo da ressurreição. E Pedro só aparece no domingo da ressurreição porque Jesus lembrou de Pedro. Diga assim: Jesus lembrou de Pedro. Diz a Bíblia que quando aquelas mulheres foram de manhã no sepulcro, e Jesus aparece para elas, e elas veem que era o Jesus ressuscitado, que Jesus tinha vencido a morte, tinha voltado do túmulo como ele tinha prometido. Diz a Bíblia que Jesus chega para aquelas mulheres e diz assim: olha, vão e avisem os meus discípulos, falem para eles que eu ressuscitei como eu tinha dito, e também avisem a Pedro. É a primeira vez que vai aparecer a palavra Pedro, o nome de Pedro, desvinculado do grupo. No domingo da ressurreição, quando Jesus ressuscita e ele manda aquelas mulheres em avisar os discípulos, é a primeira vez que Jesus vai trabalhar em 2 grupos distintos: o grupo de discípulos e a pessoa de Pedro. Ele vai dizer: avisa os meus discípulos e também porque na sexta-feira Pedro ele tinha se envergonhado. Pedro ficou constrangido, Pedro ficou completamente abalado e ele se afastou do grupo, sumiu, ninguém sabia onde estava Pedro. Pedro não apareceu desde a sexta-feira. E Jesus, sabendo que aquele tropeço de Pedro tinha trazido para ele uma grande vergonha, então Jesus ele faz questão de lembrar de Pedro e diz para as mulheres: olha, quando vocês forem falar para os discípulos, não esqueçam de falar para Pedro. Aí uma pergunta que eu faço é: por que Jesus ele mesmo não foi lá avisar para Pedro? Por que Jesus não mandou um anjo avisar para Pedro? Porque as Marias, as mulheres, foram elas que tiveram a missão de falar para Pedro: Pedro, Jesus ressuscitou e te chama.
Porque naquela mesma noite que Pedro negou, horas antes, Pedro ele tinha falado para todo mundo ouvir: Jesus, todos esses aqui vão te trair, menos eu. Pedro naquele momento estava dizendo assim: todo mundo aqui tem menos fé do que eu sou melhor que todo mundo. Então Pedro ele vendeu algo que ele não conseguia comprar, pagar e viver. Pedro ele menosprezou o grupo de pessoas que estavam ali caminhando com ele, dizendo que ele era melhor que todo mundo. Então havia um constrangimento de Pedro em relação a Jesus, porque ele traiu o mestre, mas também em relação à igreja, porque ele tinha em algum momento de orgulho, de prepotência, se colocado em um lugar de superioridade. Aí Jesus, sabendo que Pedro precisaria do perdão da igreja e do perdão dele, Jesus manda primeiro a igreja avisar Pedro. Quando as mulheres vão em Pedro e falam: Pedro, Jesus ressuscitou, elas estão dizendo para Pedro: Pedro, não importa o que você fez, não importa o momento de fraqueza que você fez, há um lugar de você de volta na igreja. Eu vou repetir: há um lugar de volta para você na igreja. Quando Jesus mandou as mulheres ir, Jesus estava curando essa parte de Pedro em relação com os discípulos. Quando as mulheres, ao contrário, Pedro falou: Pedro, olha, ele mandou avisar os discípulos e a você também. Elas estavam dizendo: cara, não acabou, a história vai continuar, vamos voltar para a igreja. Vamos voltar, não tem problema, a gente é fraco, a gente é falho, esquece o que ficou para trás. Ele ressuscitou e ele te chama. E diz o texto que Pedro então, ele volta para o grupo e aparece no domingo. Isso é muito forte, por quê? Porque após a ressurreição, Pedro ele tinha uma expectativa grande de se encontrar com o mestre. Ele primeiro se encontra com a igreja, ele se encontra com os discípulos que ele tinha abandonado. Ele se retrata. Eu acredito que em algum momento ele pediu perdão para todo mundo ali e falou: gente, desculpa, eu errei, eu vacilei, eu achei que era melhor que vocês me perdoam. Essa parte já estava resolvida, essa parte já estava curada, mas tinha ainda a parte de Jesus. E no coração de Pedro havia uma expectativa grande de se encontrar com ele após a ressurreição, para que ele pudesse ser perdoado com Jesus, para que ele pudesse se retratar com Jesus. E diz que naquele domingo da ressurreição, Jesus ele começa a aparecer para alguns discípulos. Diga alguns discípulos. Mas a Bíblia diz que essas aparições eram aparições rápidas, repentinas. Coisas que ele aparecia aqui, falava alguma coisa e sumia de novo. Você vai ver no texto que não houve nenhum momento no começo das aparições de Jesus, aqui ele, com exceção ao caminho de Emaús, que ele se detém, que ele para, que ele fica, que ele come. Paulo chega a dizer que ele apareceu para mais de 500 discípulos, e essas aparições foram rápidas. E a expectativa de Pedro é se encontrar com Jesus, ter um tempo com Jesus, colocar para fora o que está lá dentro. Pedro está em uma casa junto com os discípulos, porta fechada, a Bíblia diz que Jesus aparece, entra na casa, diz: Pai seja convosco. E Pedro está naquele grupo, e a expectativa de Pedro é: não, ele vai sentar, vai comer alguma coisa, eu vou ter tempo de falar com ele. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa, libera uma palavra, fala algumas coisas, depois Jesus some de novo. Diz o texto que depois de alguns dias Jesus aparece de novo, porque Tomé não estava. E aí Pedro, acredito eu, que ele pensou assim: cara, agora ele vai dar um tempo para nós, agora eu vou ter tempo de conversar com ele, de explicar tudo para ele, de pedir perdão, de me retratar. Mas a Bíblia diz que ele aparece para Tomé, fala com Tomé, manda Tomé tocar, Tomé toca do lado, toca na mão, e Jesus some de novo. Quando você lê Lucas capítulo 24, versículo 34, diz assim: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. A palavra apareceu é aparição rápida. Se mostrou, e sumiu. Não ficou com Simão, não esteve com Simão, não passou um dia com Simão. E o coração de Simão está como? Naquela expectativa: eu preciso falar com Jesus. Já me retratei com a igreja, agora eu preciso me retratar com Jesus. Agora olha para mim. Jesus manda chamar ele no domingo, ele volta para o grupo. A expectativa é: se Jesus mandou me chamar, Jesus vai falar comigo, sim ou não? Não faz sentido ele mandar me chamar e não fala comigo. Mas o problema é que do dia que ele volta, no domingo da ressurreição, que Jesus manda chamá-lo, até o capítulo 20 e o texto que nós lemos aqui, já se passaram algumas semanas. Diga algumas semanas. Alguns estudiosos chegam a dizer que foram 3 semanas, desde Jesus ter ressuscitado até a restauração completa de Pedro. Escuta, Jesus só vai dar atenção para Pedro depois de 3 semanas. Diga 3 semanas. Irmão, imagine alguém te chamando. Pensa comigo, a história está assim, ó. Vai lá, chama o João.
O João vem na expectativa, porque o pastor está chamando ele, amém? O João chega, mas o pastor só vai dar atenção para ele depois de 3. Se coloca nas condições de Pedro, como é que você ficaria? Alguém chegasse para você e fala: Jesus está te chamando, ele quer falar alguma coisa contigo. Irmão, você sobe aquela rampa, malucão, dizendo: hoje ele vai falar comigo, hoje ele vai falar comigo, sim ou não? Aí tu chega aqui, passa um culto, não fala, 2 cultos não fala, 3 cultos não fala, 4, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas Jesus não fala com tu, fala até com tu mesmo, mas não fala contigo. Fala com o irmão do lado, aleluia, mas não fala contigo. Como é que tu fica, meu? Não faz sentido ele ter mandado me chamar, não faz sentido. O coração de Pedro assim, cheio de perguntas, e vai passando a semana, vai passando a semana, vai passando a semana. E mais, alguém chegou a dizer assim: vai para Galileia, porque ele disse que vai encontrar com vocês lá. Essas 3 semanas está no pacote a ida para Galileia. Ele viaja, vai para lá, e passa um dia, Jesus não aparece, passa 2 dias, Jesus não aparece. E Pedro é impaciente, Pedro é impossível, Pedro, o sangue de Pedro sobe rápido. E de repente diz a Bíblia que Pedro ele vai falar. Pedro olha para os discípulos que estavam ali e diz assim: gente, vamos fazer o seguinte, já passou 3 semanas, a gente não está 3 semanas parado, não batemos um prego, não largamos uma rede, não dá para ficar esperando Jesus aparecer. Vamos fazer o seguinte, eu não sei o que vocês vão fazer da vida, mas eu vou pescar, eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz. Aí os outros discípulos que estavam com Pedro ouvindo aquilo pensaram: é verdade, 3 semanas sem fazer nada aqui, pô, vamos pescar, se ele quiser aparecer, ele que apareça. Vamos com Pedro. E Pedro disse assim: eu vou Pedro está afirmando: eu vou Pedro não está dizendo: eu vou tentar pescar. Pedro está afirmando: eu vou Aí Pedro está dizendo: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de ter conhecido Jesus. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de eu ter tido aquele encontro com Jesus. Aquele não apareceu, então eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz, eu vou pescar. Mas a Bíblia diz que aquela noite Pedro não pegou nada. A Bíblia diz que eles passaram a noite toda pescando. E o texto vai dizer assim, presta atenção: ao amanhecer, Jesus estava na praia. Olha para mim. Quando Jesus encontra Pedro lá no início, Pedro pesca a noite toda. Quando Pedro está com o barco na praia, diz a Bíblia que Jesus vinha vindo e encontrou o barco. Isso é lá no início. Aqui, no momento da restauração de Pedro, tem um detalhe: é o mesmo barco, talvez a mesma rede, o mesmo mar, o mesmo resultado, mas o texto vai dizer assim: ao amanhecer, Jesus já estava na praia. No início, Jesus chegou na praia. Na restauração, Jesus já estava na praia. No início, Pedro vai a noite toda, chega de manhã, lava as redes, daqui a pouco vem um homem entra no barco. Agora na restauração o texto diz: Jesus já estava na praia. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque é fácil entender isso aqui. Se Jesus já estava na praia, significa que enquanto eles estão lançando a rede, puxando e não pega nada, Jesus já está acendendo a fogueira, já está acendendo a brasa, já está colocando peixes em cima da brasa, aleluia, já está colocando os pães em cima da brasa. E eles estão aqui, joga para lá, pegou alguma coisa? Não. Joga para lá, pegou alguma coisa? Não. E o texto diz: Jesus já estava na praia. 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 Por que eles não viram Jesus? Porque ainda era noite. Por isso que a Bíblia vai dizer: ao amanhecer Jesus estava na praia. Eles viram um homem, mas não reconheceram. Porque sempre em uma noite de fracasso, Jesus já está preparando uma manhã de triunfo. Sempre em uma noite que as coisas estão dando errado, as misericórdias de Deus se renovam a cada. Não é que Jesus vai chegar no teu amanhecer, Ele já está no teu anoitecer, que você não está enxergando. É uma questão do dia clarear. Eu sinto a presença de Deus aqui. É uma questão do dia raiar, que você vai ver um homem sentado lá na beira da tua praia, aleluia, naquele cenário que tu chama de fracasso, mas tu vai ver já fumaça, tu já vai ver brasa acesa, peixes e pão sobre a brasa, e aquilo que você está tentando pegar, aquele homem sentado na praia já tem de sobra para dar para você. Diga assim comigo: enquanto uns lançam redes, outros já assam peixes na fogueira. Diga para o irmão que está ao seu lado: é uma questão de posição que você vive. Quem está
dentro do barco ainda está lançando rede para ver se pega alguma coisa. Mas quem está sentado na praia já está fazendo aquele churrasco com Meca, aleluia. O que Jesus quer nos ensinar? Você pode estar fora do controle, você pode perder o controle de tudo, você pode usar 1000 tentativas e não dar nada certo, mas Jesus, Ele sempre está no controle de tudo. Jesus sempre tem a resposta. Jesus é a resposta que você busca em águas mais longe. Jesus, aleluia. Jesus tem o peixe que você está procurando lá no fundo do lago e não está encontrando nada. Jesus tem o peixe. E outra coisa, o peixe já está assado. Chacoalha o teu irmão e diga: o peixe já está assado. Olha a situação de Pedro. Tem que encontrar peixe, tem que limpar o peixe, tem que acender a fogueira, assar o peixe para depois comer. A Bíblia diz que, aleluia, tem um homem na... Essa pregação mudou tudo agora. Já tinha um homem na praia onde o peixe já existe, o peixe já está limpo, a fogueira já está acesa. É só sentar para comer. Essa palavra vai mudar a tua história essa noite, aleluia. É que Pedro não tinha entendido, a ficha não tinha caído, porque era a mesma praia, era o mesmo barco, talvez a mesma rede, o mesmo time de pescaria. Mas amanhece. Quando amanhece, eles têm percepção do todo, e de repente eles ainda estão tentando pescar. Mas a Bíblia diz que ao amanhecer, aquele homem que estava sentado na praia já com peixe e com pães em cima de um braseiro, aquele homem faz uma pergunta retórica, provocativa: filhos, vocês têm o que comer? Ai, irmão, imagina, irmão, tu cheio de fome. Não, pensa comigo, você é cheio de fome. Já desmamou um monjaro, aleluia. Entregou o jejum. Irmão, tu está com fome, está desesperado para encontrar um peixe, e de repente tem alguém com uma churrasqueira na tua frente olhando para você. Está com fome? Pegou alguma coisa para comer? O que Jesus está dizendo para eles? Vocês conseguiram resolver o problema de vocês? Porque o meu aqui já está resolvido, aleluia. Vocês conseguiram resolver o problema de vocês? Porque o meu aqui já está resolvido. Estão desesperados? Eu não estou não. Conseguiram pegar alguma coisa? Pegaram alguma coisa? E aí eles só fizeram assim para aquele homem que eles não tinham ainda certeza de quem era. Não pegamos nada. Escute, irmão, na primeira pesca de Pedro, o milagre da pescaria vai ser no fundo. Jesus falou para Pedro: vai mais para o fundo e lança a rede à direita. Aqui no recomeço de Pedro, o milagre vai ser no raso, porque o texto diz que eles estavam a alguns metros de distância da praia, ao ponto de ouvir Jesus falar com eles e obedecer. Quando você está bem, eu vou falar. Jesus tem autoridade e poder para te levar no fundo e fazer você ter uma pesca maravilhosa no fundo. Por isso que pesca maravilhosa é no fundo. Mas tem dia que tu não está bem, que tu não tem força, vigor para pescar no fundo. Você está a alguns metros da praia. Aí o mesmo Jesus que te levou um dia lá no fundo e disse: lança da direita, é o mesmo que vai dizer lá para você no raso: lança para a direita. Por isso que a primeira pesca é a pesca milagrosa. Essa segunda vai ser pesca sobrenatural, porque o barco está perto da praia e Jesus está dizendo: lança para a direita. Para Jesus é o seguinte, irmão, não importa se é no fundo, não importa se é no raso, a pesca vai ser um sucesso do mesmo jeito. Aí tem dia que você vai jogar tua rede nas profundidades e você vai falar: uau! Mas tem dia que você não tem tanta força, você não está tão bem com Deus, pisou no tomate, pisou na bola. Eu sei que tem gente que subiu a rampa dizendo assim: caramba, essa semana, cara, eu desagradei a Deus essa semana. Ai, será que Deus vai fazer? Irmão, deixa eu te falar uma coisa: não é sobre o que você está fazendo, é sobre o que Jesus vai mandar você fazer a partir de hoje. Se você lançar a tua rede, não importa se você estiver no raso ou estiver no fundo, a pesca será um sucesso. Diga assim: com Jesus, a pescaria sempre é um sucesso, seja no fundo ou seja no raso. Agora olha para mim. Quando eles falam que não tem nada, não pegaram nada, Jesus vai usar uma palavra que ele não tinha usado em nenhum momento com eles. Jesus vai dizer: filhos. Jesus já tinha chamado de discípulos, já tinha chamado de amigos, já tinha chamado de servos, mas é a primeira vez que Jesus vai usar a palavra filhos para se tratar dos discípulos, para se comunicar com os discípulos. Filhos,
Eita, essa palavra filho remete uma preocupação de um pai com os seus filhos. É o pai se preocupando com a provisão dos filhos. É o pai perguntando: filho, deu certo? Não, então filho, lança para a direita que vai dar. Ah, irmão, nenhum glória a Deus. Agora o que está na praia não é a figura de um mestre, é a figura de um pai provedor, que está perguntando para o filho: tu está bem? Não estou bem, então faça isso que vai ficar bem. Tu pegou? Não peguei, então faça desse jeito que tu vai pegar. Filhos, agora olha, a Bíblia diz que eles lançaram a rede para a direita. Eu estou na introdução. Eu quero sair da introdução, mas Deus não está deixando. Eles lançaram a rede para a direita. E diz o texto que quando eles tentaram puxar a rede, era tanto peixe, que diz a Bíblia, que eles não conseguiam puxar a rede. Agora para aqui. Nessa pesca sobrenatural vai aparecer outra coisa importante. Na primeira pesca de Pedro não aparece o número, a quantidade de peixe, mas aqui vai aparecer. O texto diz que eles pegaram 153 peixes grandes. Faz assim, abre a mão até bater no queixo aí. Olha como Jesus vai restaurar Pedro. Presta atenção que isso aqui é muito forte. Como é que funcionava? Olha para mim. Como é que funcionava a questão da pesca? Só para tu entender. Os pescadores lançavam a rede e pegavam todo tipo de peixe. Eles arrastavam a rede para a praia, e na praia eles selecionavam os peixes bons dos peixes ruins, separavam, lançavam fora os peixes ruins e pegavam os peixes bons. Jesus fala isso até sobre a parábola do reino, que é como um pescador lançando a rede. Por que a Bíblia está dizendo que eles pegaram 153 peixes grandes? Porque já vieram selecionados lá de baixo. Aquele entendeu, aquele ali entendeu também, esse aqui entendeu também, esse aqui está mais ou menos, aquele lá entendeu. Eu vou repetir. Quando a pesca era do homem, ele lança a rede, pega 100 peixes, aí ele vai separando bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim. De 100 sobrou 30, de 100 sobrou 20. Isso é a pescaria do homem. Mas quando a pescaria é de Deus, já vem selecionado lá de baixo. A Bíblia está dizendo: não vai precisar escolher, porque Deus já escolheu, aleluia. São 153 peixes grandes. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus já tem a bênção selecionada para você. Irmão, não veio lambari, não veio bagre cabeçudo, não veio lata, não veio pneu, não veio bota, não veio nenhuma tranqueira. Veio tudo selecionado. 153 peixes grandes. Já está pronto para venda, já está pronto para o consumo. Não precisa mais perder tempo de ficar escolhendo. Quando você lança a rede para a direção que Deus está te mandando, quando você obedece a palavra do Pai dizendo: filho, faça isso, irmão, as bênçãos de Deus são recalcadas, sacudidas e transbordantes. As bênçãos de Deus enriquecem, não acrescentam dores. Sabe por que está vindo bagre cabeçudo na tua rede? Porque Deus está mandando lançar para a direita, eu estou jogando para a esquerda. Mas quando você obedecer a Ele, vai vir 153 peixes selecionados. Toma cuidado, irmão. Você quer namorar, quer casar, hein? Dá para não vir bagre cabeçudo. Deus tem algo selecionado para você. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus pelos solteiros, gente? Vamos aplaudir os nossos irmãos que estão aí esperando em Deus. Não lance tua rede no lugar errado, na praia errada, irmão. Não lance tua rede na direção errada. Deus tem algo selecionado para você. Amém ou amém? Agora eu vou começar a pregar. Aleluia. Consegui sair da introdução. A Bíblia diz que os discípulos estão com a mão na rede, está todo mundo animado. Cara, uma pescaria, 153 peixes, maravilhoso, não precisa nem ficar escolhendo. De repente, tem alguém que está aqui no barco fazendo conta, mas não a conta do peixe. Ele está refletindo sobre algumas coisas. Ele está pensando assim: peraí, eu acho que eu já vi isso. Praia, barco, noite toda sem pegar nada. Um homem mandando jogar rede para a direita. Caiu a ficha. Aí esse homem que está fazendo essa matemática, essa reflexão, se chama João. Ele chega para Pedro, puxa a túnica. Pedro, e Pedro está aqui. Pedro é o guloso, né? É um peixe. Ô Pedro,
Você não está entendendo? Entendendo o que, João? Aí a rede está cheia, fica quieto. Vamos puxar. Pedro, não, você não está entendendo. Presta atenção, Pedro, presta atenção. Eu sei que está esperando todo esse tempo, mas parece que a ficha não caiu. Presta atenção. Mar da Galileia. Tá bom, João, o que tem? Barco, rede. Não pescamos nada a noite toda. Amanheceu. Mandaram jogar a rede para a direita. É Ele, Pedro. É Ele, Pedro. É Jesus, Pedro. O mestre está lá na praia. É o mestre, 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 é o mestre. E aqui começa o caminho de restauração de Pedro. É aqui, é nesse momento que Pedro vai começar a tomar decisões que vai levar ele para um tempo de restauração com Jesus. E a primeira decisão que Pedro vai tomar, a primeira coisa que Pedro vai fazer, quando ele escuta, quando ele entende o que é Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer é largar a rede cheia. Diga: Pedro soltou a rede cheia. A rede cheia. Quando ele ouviu falar de Jesus, por isso que João fala com ele, porque ele está tão concentrado aqui, ele está tão focado no sucesso, tão focado no resultado, tão focado naquilo que está selecionado. Mas quando ele ouve falar de Jesus, diz a Bíblia que ele vai ter que largar a rede. E aqui vai ser a primeira decisão para ele começar a ser restaurado e recomeçar. Porque Pedro, ele tem que tomar uma decisão: fico com a rede cheia e continuo com a minha vida vazia, ou largo a rede cheia e corro para aquele que pode preencher todos os espaços da minha alma. Pedro vai tomar o primeiro passo do recomeço. Ele vai correr para Jesus e vai largar uma rede cheia. O texto diz que eles não conseguiam recolher a rede. Presta atenção, a Bíblia está dizendo que ele estava parado, porque não consegue puxar, está todo mundo parado. Mas quando Pedro escuta que era Jesus, ele larga, porque ele vai ter que ir lá. Pedro estava travado com aquela rede cheia. Quando ele ouviu dizer que era Jesus, ele teve que escolher: segura a rede e fico preso aqui, ou solta a rede e corro para ele. Porque uma coisa é você ouvir de Jesus e largar uma rede vazia. Eu tomei a decisão de correr para Jesus. Quando? Quando o barco estava afundando, estava tudo errado na minha vida, quando ninguém me queria. Outra coisa é tu tomar a decisão de correr para Jesus quando a rede estava cheia. E tu fui. Estava dando tudo certo na minha vida, larguei tudo lá fora e corri para... Foi. A pesca estava um sucesso, 153 peixes grandes. Mas quando eu vi que era Ele, eu abri mão da rede e corri. Sabe por que tem pessoas que não conseguem viver o recomeço de Deus? Porque elas não estão abrindo mão de coisas que têm prendido ela nessa vida que elas estão vivendo. Você só vai ter uma vida superlativa, uma vida abundante com o Senhor, uma vida cheia do Espírito Santo, se você fazer como Pedro, você largar as suas redes. Tem redes que você está achando que é bênção na sua vida, mas não é. O diabo está usando essas redes para segurar você parado, preso, sem você ter uma restauração em Cristo Jesus. Olha para mim, 153 peixes acabam. Demora, mas acaba. É grande, mas acaba. Vou ganhar muito dinheiro, mas também o dinheiro termina se tu vender os peixes. Mas aquele homem que está com uma fogueirinha lá, esperando tu chegar, aleluia, passaram os céus e a terra, mas ele não vai passar. Peixe acaba, cordeiro não, então corre para ele, porque o que ele tem para você é melhor do que a rede. Olha para mim, meu filho, solta a rede nessa noite. Talvez você está se apegando naquela porta, talvez está se apegando naquela situação, e Deus está dizendo para você: filho, eu fiz isso aqui só para chamar a tua atenção para a praia. Olha para mim, irmão. Bênção não é para ganhar o seu coração. Bênção é para chamar a sua atenção. Deus, Ele nos abençoa, não é para ganhar o nosso coração, para que a gente fique apaixonado pela bênção. A bênção não pode ganhar o teu coração. A bênção, ela vai chamar a tua atenção. Qual atenção? Peraí, eu não podia fazer isso, mas o que aconteceu aqui? Entendi, aquele homem que está na praia. Porque se o teu coração for conquistado pela bênção, aquele homem que está na praia vai embora e você continua segurando a rede. E depois de um tempo você vai ver que aquela rede e aqueles peixes vão acabar e você perdeu a maior oportunidade da sua vida. E sabe o que Deus falou no meu coração? Que no caminho do recomeço, redes cheias terão que ficar para trás.
No caminho do recomeço, redes cheias terão que ficar para trás. A rede cheia é para chamar nossa atenção e não para ganhar o nosso coração. Irmão, sabe por que Pedro foi o primeiro? Olha para mim, sabe por que Pedro foi o primeiro a chegar em Jesus? Se você ler o texto, você vai ver que os discípulos chegam depois, puxando a rede com o barco, mas o primeiro a chegar foi Pedro. Sabe por que Pedro foi o primeiro a chegar? Porque a Bíblia vai dizer que Pedro foi aquele único que soltou a rede. A Bíblia diz no plural, e eles não conseguiam puxar a rede. Eles no plural, todos estavam com a mão na rede. Mas quando Pedro ouviu sobre Jesus, Pedro soltou. Os que não soltaram ficaram aqui. E Pedro está lá, chega na praia primeiro, se assenta do lado de Jesus primeiro, do lado da fogueira, se esquenta primeiro, e depois, diga depois, vieram os outros. Olha para mim. O teu nível de renúncia vai fazer você chegar primeiro ou por último. O teu nível de desprendimento vai dizer se você vai ser o último ou se vai ser o primeiro. Porque enquanto tem gente segurando, dizendo, não, não tenho fé suficiente. Ah não, eu preciso desse peixe. Ah não, se eu soltar eu vou perder. Ah não, tem um maluco nadando dizendo, eu quero ele, 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 eu quero ele. No caminho do recomeço, no caminho da restauração, vai ter aquele que chega primeiro e vai ter aqueles que estão parados no meio do caminho. Porque tem gente que está segurando a rede até hoje e não solta. Eu conheço um monte de gente. Deus está dizendo, filho, solta a rede, vai para lá, vai para a praia, se entrega para Jesus, deixa Ele fazer. A pessoa fica naquela portinha, fica naquela vidinha. Aí outras pessoas renunciam, outras pessoas largam a rede e estão nadando, de braçada. Passa o tempo, o que você vê? Aquelas pessoas segurando a mesma rede, segurando a mesma quantidade de peixe. E as outras estão já se esquentando na fogueira de Jesus, sendo alimentados por Ele. Então nós precisamos entender que Pedro chega primeiro, porque ele é o único que solta É o único que solta É isso, irmão. Tem muita gente que está vindo depois porque está arrastando o barco, está arrastando a rede. Irmão, solta a rede, deixa Jesus mudar a tua vida. Aquele que disse para a direita e fez você encontrar peixe, é aquele que vai suprir a tua vida em todas as decisões que você tomar para agradá-lo. Você está com medo do quê? Desde janeiro Deus está falando contigo. Solta a rede, se desprenda, vai mais fundo em mim. Aí você está assim, já estamos chegando já, que mês nós estamos? Outubro, vai acabar o ano, tu está segurando a rede. Não, mas é 153 peixes. Amém. O peixe foi só para chamar a tua atenção para algo maior que está na praia. Você não entendeu? O que Deus fez lá atrás foi só para chamar a tua atenção para aquilo que Ele vai fazer lá na frente. Essa história não é sobre os peixes. Os peixes estão ali como um atrativo, como uma isca, para trazer a lembrança, o que nos pode trazer esperança, para lembrar Pedro que o Deus que falou lá atrás é o mesmo que está falando agora. Por isso que tem que largar o peixe, tem que largar a rede e correr. A primeira decisão de Pedro é largar a rede. Diga, largar a rede. Ele larga a rede, ele se anima. João, é Jesus? É Jesus. É Jesus, Pedro, é Jesus, a voz é igual, o cenário é igual, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Pedro está desprendido, Pedro largou a rede, Pedro está desesperado, dizendo, eu preciso me encontrar com Ele, eu preciso correr para Ele. A segunda coisa que Pedro vai fazer, segundo o texto, Pedro vai vestir a capa. Diga, ele vai vestir a capa. Ele solta a rede, ele veste a capa. Naquela época os pescadores, eles quando pescavam, eles pescavam seminus. O judeu, ele usava uma túnica interior, que era uma túnica bem leve, um tecido bem fino. Mas assim usava uma túnica que chamava túnica exterior, mais grossa. E aí a Bíblia muitas vezes fala sobre capa ou túnica. Então quando eles pescavam, eles tiravam essa túnica externa, ficava só com a interna, e para poder pescar com mais facilidade, se movimentar e jogar a rede. Quando ele fala que é Jesus, alguém mandou Pedro colocar roupa? Alguém falou para Pedro colocar roupa? O Jesus falou para ele, Pedro, coloca a túnica e vem. Foi isso? Não. A pergunta é, por que Pedro coloca? Porque diante de um rei, diante de um senhor, dentro daquela cultura, não se podia se apresentar seminu. Porque nudez na Bíblia significa desonra, pecado.
Quando Pedro ouve que é Jesus, quando ele percebe que era Jesus, ele falou: peraí, deixa eu colocar a túnica, deixa eu colocar a minha capa, deixa eu me vestir. Quando ele percebe, ele se cobre. Quando ele entende que a presença estava sendo manifestada ali, ele se cobre. Por quê? Porque a presença de Jesus muda comportamentos. Não, tu não entendeu. A presença de Jesus muda comportamentos. A presença de Jesus constrange. Você lembra que quando Jesus não estava presente na tua vida, tu pecava e não ficava nem com a bochecha vermelha? Você passava a semana toda lá na bagaceira e dizia: eu quero mais. Nada te constrangia. Tu rasgava a fantasia nos bailinhos da cidade e não tinha nenhuma vergonha disso, porque a presença que constrange ainda não estava lá. Mas houve um dia que Jesus chegou na tua praia. E não foi um pastor, não foi uma igreja, ninguém chegou para você: não pode fazer isso. Não existe isso. As 10 leis de coisas que não pode fazer na igreja, não existe isso. Mas quando você se deparou com essa presença constrangedora, o Espírito Santo começou a trabalhar em você. E você, por livre e espontânea vontade, você começou a tampar brechas. Você começou a se cobrir áreas da sua vida que estava nua. Você disse: por Ele eu preciso me cobrir. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Deus da minha salvação. E a Bíblia diz que Ele começou então a te constranger. Isso é constrangimento do Espírito. Segundo Paulo, é a tristeza segundo Deus. É Deus causando: mas espera aí, anos atrás eu fazia isso e não me entristecia, e agora eu faço e fico triste. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. E quando você peca contra Ele. É por isso que Pedro está dizendo: é Jesus, então deixa eu me cobrir, deixa eu me tampar, deixa eu me apresentar de forma digna diante dEle, porque Ele é o Senhor e Rei. Senhor e Rei, a presença dEle nos constrange. Pedro está se vestindo porque quer se aproximar de Jesus. Diga assim: Pedro está se vestindo porque quer se aproximar de Jesus. Eu lembro que um dia, quando eu estava ali como novo convertido, eu estava fazendo uma viagem com uma pessoa, estava trabalhando com essa pessoa. E essa pessoa era tinha uma versão muito grande de evangélicos, de igreja. Porque a maneira como passaram Cristo para ela não foi legal. Foi bem religioso, um Cristo bem religioso. Então houve muitos bloqueios, muitas feridas ali. Eu lembro uma vez que nós estávamos dirigindo, ele estava dirigindo, eu estava do lado e ele estava bebendo. E eu tinha contado meu testemunho de vida para ele, onde Deus tinha me tirado e tal. Ele olhou para mim assim no meio da viagem, do nada ele soltou: tá vendo? É por isso que eu não vou para a igreja. Falei: por quê? Porque é muito chato, é caretice. Na igreja não pode beber. Eu olhei para ele e falei assim: mas como assim não pode beber? Ele: tu não bebe. Tu parou de beber porque tu foi na igreja. Eu falei: não parei de beber porque fui na igreja. Eu parei de beber porque eu conheci alguém que preencheu todos os espaços vazios que fazia eu ir para a bebida para tentar preencher. Aí eu perguntei para ele: por que tu bebe? Aí ele: para esquecer problema, para se divertir. Então eu encontrei alguém que faz eu se divertir, esquecer problema. Então não é sobre o que não pode, é sobre o que eu encontrei. A presença dele faz você se vestir. Não é a igreja que vai mudar a tua vida, não é o pastor que vai mudar a tua vida, não é o líder de GC que vai falar para você o que pode e o que não pode. Quanto mais perto dele, mais vestido você vai querer ficar. Quanto mais perto dele, mais uma vida digna, santa de adoração você vai querer ter, filho. Então a regra não é sobre o que pode mais do que sobre o que pode menos. É sobre que nível, que de distância você está dele. Por isso que quem está longe sempre está se agarrando nessa conversa: mas não pode, mas pode, mas está escrito, não está escrito. Irmão, se o Filho de Deus não te libertar, não tem quem te liberte, meu filho. Agora, se o Filho de Deus te libertar, então tu vai encontrar vida, e vida em abundância. O caminho de recomeço é um caminho de constrangimento, é um caminho de confronto. Você se depara com Jesus e você começa: peraí, Senhor, deixa eu me vestir, deixa eu começar aqui, mudar a maneira como eu me apresentar diante de você. Amanheceu,
Pedro estava despido, mas quando ele entendeu que era Jesus, Pedro se cobre. Você vem despido, mas você não pode permanecer despido. O Evangelho, ele é revelado a você da maneira que você está, mas para mudar você. Se o Evangelho que você está ouvindo não causa constrangimento em algumas ações suas, significa que o Evangelho que você está ouvindo é um Evangelho adulterado. É um Evangelho que não tem transformação. O Evangelho é transformação, é mudança de caráter, de comportamento. Ninguém está dizendo para Pedro que pode, que não pode. Pedro está dizendo, cara, eu vou me vestir. Mas Pedro, peraí, tem 7 homens, 8 homens no barco. Está todo mundo igual, Pedro, fica tranquilo. Não é por vocês, é por ele. Mas Pedro, está todo mundo fazendo a mesma coisa. É normal dentro do barco. Dentro do barco é normal, mas para aquele que está na praia não é normal. Pedro, mas aqui na empresa todo mundo faz isso. Aqui na empresa, mas o Deus que eu sirvo, ele não faz isso. É uma decisão, ou você fica na cultura do barco, ou você fica na cultura da praia. Ou você agrada aquela multidãozinha que está dentro do barco para dizer, olha, eu sou aceito, eu tenho o meu grupo, eu tenho a minha bolha. Ou você se veste e fala, cara, entre agradar homens e agradar a Deus, eu prefiro agradar a Deus. É um chamado, a presença de Deus é um compromisso para se vestir. É um compromisso para mudar. Isso fala de santidade, isso fala de busca, isso fala de comportamento. Irmão, a gente mora aqui no litoral, então é fácil pregar essa mensagem para vocês. O que é mais fácil, João? Nadar com roupa ou nadar sem roupa? O que é mais fácil, irmão? Nadar com roupa ou nadar sem roupa? Vamos lá, com roupa ou sem roupa? O normal é, se tu vai pular na água, o que você faz? Tira a capa. Mas o que Pedro vai fazer aqui? Ele vai colocar a capa para fazer o quê? Para pular? Vamos, irmão, vocês não leram Bíblia, pelo amor de Deus. Pedro vai colocar a capa para pular onde? Na água. O mais fácil é nadar de capa ou sem capa? Então isso significa que Pedro coloca a capa para não desonrar Jesus, mas ele vai ter mais dificuldade, vai ser mais trabalhoso, vai ser mais sacrificante para Pedro. Porque a santidade requer sacrifício. Sabe por que muitos não querem ver com santidade? Porque requer sacrifício. Santidade traz dor. É mais fácil ficar no pecado, é mais fácil fazer do teu jeitinho, é mais fácil ficar nu. Ah, eu estou fluindo, eu estou nadando, mas eu quero que você saiba que não é sobre chegar na praia, é como se apresentar diante dele. Pedro está dizendo, vai ser mais difícil eu nadar, mas eu quero chegar do lado dele vestido. Eu quero chegar do lado dele com uma vida santa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos em uma nadada, nós estamos em uma maratona de natação. Nós estamos nadando até a volta de Jesus. Vai chegar um dia que ele vai olhar para nós e vai dizer, foi difícil, né, Daniel? Foi difícil, né, Jean? Foi difícil, né, Renata? Foi difícil, né, Pedro? Mas valeu a pena. Para pular nesse mar você não tira roupa, você coloca a roupa. Santidade é um convite ao sacrifício. Vida com Deus é um convite ao sacrifício. Seria mais fácil do jeito do mundo? Óbvio que seria. Seria mais fácil resolver os problemas como antigamente? Claro que seria. Seria mais fácil pular na água como todo mundo pula? Claro que seria. Mas a diferença é que Pedro conheceu aquele que estava ali na praia. Ele sabia quem era aquele homem. Ele sabia o que aquele homem significava para ele. Ele sabia o que aquele homem fez dentro dele, na vida dele. E ele está dizendo, não é por mim, não é por esses homens que estão no barco, é para a glória dele, é para a honra dele. Ele disse, seja santo porque eu sou santo. A Bíblia diz, o que separa o homem de Deus a não ser os seus próprios pecados. Livro de Jeremias diz, o que se queixa o homem a não ser os seus próprios pecados. Jesus está dizendo para você, se vista nessa noite, se arrependa dos seus maus caminhos, pule na água e vem na minha direção que eu vou recomeçar com você. Essa mensagem é uma mensagem oportuna para os nossos dias, irmão. Talvez você ache que o caminho do recomeço é só levantar as mãos, vir aqui na frente, soltar poupou, pegar um saquinho ali, uma lembrancinha e bem-vindo ao novo. É mais do que isso. É se vestir. É olhar para si mesmo e falar, o que eu fazer eu não vou fazer mais. Olha para mim, irmão, deixar de pecar é uma decisão. Eu decido agradar Jesus, eu decido agradar o meu Deus.
Não é sobre religiosidade, é sobre intimidade. Quanto mais perto, mais vestido eu estou. Quanto mais perto, mais temor eu tenho. Quanto mais perto, quanto mais próximo dessa fogueira, desse homem, desse peixe, desse pão, mais eu me constranjo em querer melhorar para agradá-lo. Nossa missão não é agradar homem, não é agradar família, não é agradar marido, não é agradar esposa, não é agradar pastor. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Para agradar a Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro então ele se veste, ele pula na água com roupa, ele vai nadando, Terceira decisão de Pedro para ele entrar nesse caminho de recomeço. Terceiro, ele se lança no mar. Diga, ele se lança no mar. Mais uma vez, ele se lança no mar. Sabe por que Pedro está se lançando ao mar? Olha para mim. Tinha duas formas de Pedro chegar até Jesus. A primeira, se jogando no mar. A segunda, indo com os discípulos no barco. Por que Pedro não espera o barco e vai com todo mundo? Porque Pedro tem pressa. Lembra lá de trás a expectativa no coração de Pedro? Eu preciso ser restaurado, eu preciso mudar. E quem quer mudar não fica agendando arrependimento, não fica programando atitudes de mudança. Quem de fato quer mudar tem pressa. Não, espera aí, pum, já foi. Não, mas vai ter outro culto quarta-feira. Não, é nesse agora, estou me lançando. Não, mas calma, tem mais uma semana. Não, tu não está entendendo, eu tenho pressa. Não, mas o barco vai chegar daqui a alguns dias. Fica tranquilo, não precisa se molhar. Você não está entendendo. Eu sei o vazio que está aqui dentro. Eu sei as coisas que estão quebradas aqui dentro. Você não está entendendo, eu estou destruindo a minha família. Os meus sonhos é hoje, é agora. Eu tenho pressa, irmão, arrependimento é urgente. Vida com Deus é urgente. Volta para Deus é urgente. Essas coisas não se agendam. Essas coisas não se programam, é hoje. É agora, Deus te trouxe aqui hoje para tu pular na água. Deus te trouxe aqui para tu pular na água, é hoje. É hoje, diga para o irmão que está do seu lado, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. O acerto com Deus é hoje. O concerto com Deus é hoje. Aleluia, aleluia, o recomeço é hoje. A volta é hoje, é hoje, é hoje. É já, é já, é já, é já, é já. Eu coloquei Pedro pula, os meus olhos em Pedro ti. pula, Pedro se lança. Só tem pressa quem sente a dor. Só tem pressa quem sabe como a vida está. Pedro está dizendo, eu não vou esperar João, eu não vou esperar Tomé. Aleluia, a salvação é individual. Eu vou para cima, eu vou fazer, eu vou me entregar, eu vou me comprometer. Eu vou cumprir os meus votos. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. É hoje, é hoje, é agora. Nada mais me satisfaz. Escute, irmão. Escute, eu estou terminando. O caminho do recomeço é para quem tem senso de urgência. Tem muita gente que está queimando no inferno porque achou que sempre teria uma nova oportunidade. Não sei se você já ouviu uma história que os pastores antigamente contavam muito. Essa história marcou a minha vida. Essa história diz sobre um jovem que tinha uma mãe que era cristã. E a mãe sempre dizia, meu filho, você precisa entregar o seu coração para Jesus. Meu filho, você precisa abandonar essa vida de pecado. Meu filho, você precisa, Deus tem uma promessa na tua vida. E ele dizia, mãe, isso é coisa de crente doido, de careta, religioso. Quando eu crescer, eu tomo essa decisão. Diz a história que um dia um grupo de jovens veio com um carro na frente desse rapaz, da casa desse rapaz, para eles saírem para uma balada. Mas aquele carro de dia foi usado para fazer compras. E o pai de um daqueles jovens esqueceu uma cartela de ovo no porta-mala. Descarregou tudo e deixou só uma cartela de ovos no porta-mala. Esse mesmo carro para à noite na frente da casa desse menino que tem a mãe cristã, que não quer saber de Deus, que não tem senso de urgência. E quando ele está saindo por porta fora, a mãe crente fala, filho, vá com Deus, que Deus te guarde. E diz que quando ele entrou,
O carro tinha 5 pessoas, lotado. Aquele menino coloca o cotovelo no vidro, olha para a mãe e debocha da fé da mãe e diz: mãe, não tem lugar para Deus aqui não, tá cheio. Se Deus quiser vir com a gente, que Ele vai no porta-mala. E aquela gargalhada, dando risada, e foram. Naquela noite, na volta da balada, aqueles meninos totalmente embriagados chocaram de frente com um caminhão. O carro virou uma sardinha em lata. Todos morreram na hora. Alta velocidade, impacto de frente. Pá! Corpo de bombeiro, viatura, polícia cerca o lugar. As mães, as famílias desesperadas, correndo em direção ao acidente. Tira corpo daqui, corpo estraçalhado. Não dava para reconhecer quem era quem. As latarias amassou para dentro, irmão, comprimiu todo mundo. De repente um bombeiro vai até o porta-mala do carro, que também estava totalmente amassado, deteriorado, destruído. Ele abre o porta-mala, e dentro desse porta-mala tem uma cartela de ovo. Uma cartela de ovos. O bombeiro não entende nada, chama outro bombeiro, chama o policial. Falou: cara, isso aqui é impossível. O que é impossível? Olha assim, o carro destruído e a cartela de ovos está intacta, nenhum ovo quebrado. Nenhum ovo quebrado. Nenhum ovo quebrado. Talvez se aquele menino tivesse falado para a mãe: mãe, que Deus esteja conosco, mãe, tem lugar para Deus na nossa vida. Talvez os ovos estariam quebrados e eles estariam vivos. Mas como não teve lugar para Deus entre eles, então Deus foi para o porta-mala e protegeu o que estava lá. Olha para mim, irmão. Tem muita gente, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Tem muita gente que vai querer te segurar dentro do barco e vai dizer para você: bebe mais um pouco, faz mais um pouco, trai mais um pouco. Depois tu muda, depois tu se arrepende. Deus está dizendo para você: não, se lança na água hoje. Pula na água hoje, corre para mim hoje. Corre para mim hoje, tem uma fogueira acesa te esperando. Tem pão assado, peixe. Eu estou pregando para alguém aqui. Agora, é hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé.